Em 2014, recordamos os 50 anos do golpe civil-militar. No ano de 1964, se iniciava no Brasil um período de violação da liberdade e dos direitos humanos. Marcelo Abreu, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto, traz provocações sobre o processo de elaboração de memória em torno dos acontecimentos do golpe. Como narrar o inenarrável? Quais os desafios para os historiadores diante desses acontecimentos? Como as novas mídias podem contribuir no processo de memória e esquecimento em eventos deste porte? Bem, o golpe civil-militar de 1964 é um assunto controverso, desde o próprio evento, o acontecimento mesmo. Já se inaugurou uma polêmica se seria uma revolução ou um golpe, não é? Uma polêmica que está, por exemplo, relacionada à própria escolha de qual data do mês de março ou abril serviria para marcar no tempo o acontecimento, né? Se 31 de março ou 1º de abril. Então, para os contemporâneos, à esquerda, digamos assim, 1º de abril logo se afirmou como o dia do golpe, né? Ao passo que para os revolucionários, entre aspas, eu diria, na verdade, o 31 de março é o momento da chamada Revolução Redentora de 1964, nessa primeira... Logo de início, portanto, tem já uma disputa sobre qual é o significado do acontecimento, se é revolução ou se é golpe, né? De imediato, a posição, por exemplo, dos historiadores não foi de já construir uma interpretação, mas de acompanhar a interpretação partilhada politicamente, não é? Mas logo depois, já, digamos assim, na década de 70, já começam as primeiras interpretações sobre aquilo que aconteceu, não é? E aos poucos, para a historiografia, pelo menos, vai se afirmando essa ideia de que o golpe não foi um golpe militar e nem se vivia uma ditadura militar, mas se vivia um golpe militar e uma ditadura civil-militar. O que ficou muito evidenciado, pelo menos a partir da historiografia, a partir de alguns livros fundamentais escritos entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, que evidenciavam, por um lado, para que o próprio golpe acontecesse, a participação e a organização civil e o apoio que ele teve imediatamente, não é? Apoio que, obviamente, teve uma resistência, mas uma resistência que não conseguiu se afirmar naquele evento, naquele momento. E a articulação entre os setores civis e militares para que o golpe acontecesse e durante a ditadura, né? Então, assim, tem esse conflito interpretativo ainda está colocado, né? Não se resolveu isso integralmente na historiografia, assim como também não se resolveu isso integralmente na discussão pública acerca do golpe, né? Mas eu, pelo menos, prefiro chamar, e acredito que tenha sido um golpe civil-militar e que a gente tenha vivido uma ditadura civil-militar por conta mesmo de que não existe ditadura que não tenha algum suporte, não é? Na sociedade civil. E a ditadura teve suporte na sociedade civil, né? O que não significa dizer que eu, por exemplo, não tome posição como cidadão hoje em dia para condenar ou para tentar evitar que se perpetue uma lembrança, uma memória que pacifica completamente esse tempo, né? Bom, hoje em dia a gente pode dizer que não é só a história, aliás, desde sempre, eu acho que não foi só a história, o lugar, a história ou a historiografia, né? O lugar de produção e de pensamento sobre esse evento, sobre o golpe civil-militar, né? Mas hoje em dia a gente pode dizer que esse evento é tratado de muitos meios, muitas formas, essas formas se multiplicaram, né? Então, por exemplo, a gente tem já há algum tempo uma série de filmes, né? Tanto documentários quanto filmes de ficção, alguns filmes de ficção que confinam assim, com testemunho, como o Que é Esse Companheiro, né? A literatura tratou também e trata do golpe e da própria ditadura, né? Então, digamos assim, por sorte, ou que bom, os historiadores não têm o monopólio da discussão sobre o evento.
e nem da reflexão sobre o evento, e nem da representação do evento. Hoje em dia, eu diria que a gente ainda tem mais um outro elemento fundamental de repercussão do acontecimento, que é a própria internet. Então, por exemplo, existem páginas na Wikipédia, né, verbetes da Wikipédia tratando do evento. Agora, existe também uma coisa curiosa, né, que recentemente, em função da comemoração mesmo, as pessoas têm discutido o evento via Facebook, por exemplo, nas redes sociais, né? Agora, aquilo que acontece na timeline de cada um é um pouco circular, né? Então a gente continua discutindo e lendo coisas sobre o golpe civil-militar muito próximas daquilo que a gente mesmo pensa. Então, se existe a gente pode dizer, uma guerra de memória em torno do golpe hoje em dia, né? Ela é uma guerra, às vezes, silenciosa, que por vezes se precipita no debate público, como a gente assistiu nas últimas semanas, né? Programas de TV, debates acerca do que aconteceu, debates acerca da lei da anistia, enfim. Mas, de um modo geral, na nossa percepção, digamos assim, privada, né, da história, a gente acaba lendo e concordando sempre com aquilo que a gente lê, por exemplo, na timeline do Facebook. Eu quero dizer o seguinte: a minha timeline do Facebook conta uma história do golpe. A timeline de alguém que, por exemplo, foi na marcha do dia 22 conta outra história do golpe, né? Ou, diria, conta a história da Revolução de 64. A minha timeline conta a história do golpe de 64, da ditadura, né? Não existe muita possibilidade de um debate mais aberto e continuado por esses meios, eu diria, né, acerca do evento, né? E acerca das consequências desse evento para a sociedade brasileira. Tem gente que é saudosa desse tempo, né? Então, se a gente for pensar se esse golpe ainda dura, enfim, se a gente vive consequências da ditadura, evidentemente que a gente vive consequências da ditadura, né? E não só porque a gente fala dela em momentos comemorativos, né, como esse, mas porque também tem certos aspectos, digamos assim, da sociedade brasileira e do Estado no Brasil que ainda repercutem formas violentas, né, de realização da política, né? Então, o que a polícia faz, etc., não é igual à ditadura, não é a mesma coisa que a ditadura, mas tem uma certa violência do Estado que prevalece, não é? E que eu acredito que tem relação com esse passado imediato da ditadura.